tudo bom? Hoje vamos conversar sobre organização e utilização do nosso tempo. O tempo, ele é finito, ele é preciso e é insubstituível. Por isso, ele nos torna tão valioso. A primeira coisa para que a gente dê conta de organizar o nosso tempo é que nós precisamos perceber, identificar como que nós estamos utilizando o nosso tempo, aquilo que funciona para nós e aquilo que nós queremos mudar. Diante disso, algumas coisas são importantes de prestarmos atenção, porque são situações, são momentos em que atrapalham, interferem de uma forma negativa na nossa organização do tempo. Quais seriam elas? Primeira coisa é a interrupção telefônica. Então, às vezes a gente está fazendo alguma coisa, o telefone toca, ele vai ser algo que vai prejudicar aquela tarefa que estava em andamento. Outra situação, visitas inesperadas. Estamos em casa, de repente toca uma campainha. Outra situação que vai nos interferir e atrapalhar naquele nosso planejamento. Falta de objetivos, de direcionamento, de planejamento. Gerência por crise. O que quer dizer isso? É quando nós funcionamos só em cima da hora, só no momento emergente. A hora que acontece uma situação, eu vou lá e resolvo. Mas eu não consigo me antecipar. Então, este é outro ponto que nos prejudica. Indecisão, procrastinação. Então, tem algo que eu preciso fazer, mas eu fico sempre enrolando, fico sempre adiando. Então, todas essas questões, elas são potencialmente prejudiciais à utilização de uma maneira benéfica do nosso tempo. Mais uma. Dificuldade de comunicação, ou seja, às vezes eu falo com alguém ou peço para alguém fazer algo para mim, mas eu não comunico direito. E aí, se eu não comuniquei, o que vai acontecer? Possivelmente, ou eu vou ter que fazer a tarefa posterior, porque a pessoa ela não entendeu o que eu queria e ela não fez, e aí eu vou ter que refazer, ou eu vou ter que falar novamente com a pessoa a orientação. Tudo isso vai trazendo o que a gente tem falado, dos prejuízos nesse processo de aproveitamento do tempo. Outra coisa, tarefas que a gente faz pelo meio do caminho. Eu começo alguma coisa, paro, pego outra, paro. Então, todas essas tarefas por terminar, elas também vão se somando a esses prejuízos. Bom, falamos um tanto de prejuízo, né? De coisas que nos atrapalham nesse processo. E o que então que pode nos ajudar a pensar melhor? Primeira coisa, gente, de tudo, é mesmo ter um planejamento. É saber o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, qual é o tempo que eu tenho para fazer cada tarefa. Então, a gente precisa ter esse processo de organização do nosso fazer com o tempo que eu tenho a fazer. Então, esse é o primeiro item, tá? A segunda coisa, a gente não pode planejar o nosso trabalho, os nossos afazeres domésticos, ou seja, o que for, sem contar com o inesperado. Então, a gente não pode planejar 24 horas do nosso tempo. A gente tem que pensar que algo inesperado pode acontecer, para que não prejudique o planejamento que você fez. Ter uma organização externa, então do ambiente em que nós estamos, seja a nossa casa, o nosso local de trabalho, ou até o nosso próprio quarto, isso também nos ajuda a organizar também internamente. E fazer os planejamentos não em cima da hora, que é aquilo que nós falamos anteriormente, mas a gente dar conta de pelo menos planejar um dia antes aquilo que a gente precisa fazer. Isso nos dá uma clareza maior daquilo que a gente precisa e no dia em que nós vamos efetivamente fazer as atividades, elas já estão
claras dentro da nossa cabeça e organizadas para que a gente possa cumprir. Então, essas são algumas sugestões para que a gente possa pensar naquilo que me atrapalha, né, dentro do meu planejamento e aquilo que eu posso fazer para que então esse planejamento saia de uma maneira mais eficiente dentro daquilo que a gente precisa. Uma sugestão para vocês é pegar uma folha de papel, pode ser folha branca mesmo, e aí vocês vão escrever 3 palavrinhas, dividindo a folha em 3 colunas. Então, a primeira coluna ficaria o fazer, a segunda coluna ficaria o fazendo e a terceira coluna ficaria o feito. E aí, vocês podem usar post-it, por exemplo, vocês colocam a tarefa na primeira coluna, né, do fazer, e assim que ela for mudando de fase, a gente vai mudando o post-it de fileira. Então, se eu estou fazendo, eu tiro do fazer, coloco na fileirinha do fazendo. Se ela já foi concluída, eu tiro o post-it da fileira do meio fazendo e coloco na última fileira feito. E aí a gente pode fazer isso de uma forma semanal, né? Listar todas as atividades mais importantes que eu preciso fazer naquela semana. E à medida que a gente vai progredindo com aquelas tarefas, a gente vai caminhando com esses papeizinhos dentro desse quadro, né? É uma sugestão, existem várias outras formas da gente tentar se organizar, né? Mas essa é uma delas. Existem, se vocês procurarem, até mesmo pela internet, existem várias formas e sugestões nesse sentido. Tem o Kanban, método Kanban, que esse é um deles, né? Que eu falei com vocês. Tem outros também, que podem clarear um pouco para vocês essa ajuda nessa organização, ok? Espero ter contribuído de alguma forma, né? Que vocês possam ter aí uma semana mais organizada e dessa forma mais produtiva dentro daquilo que vocês precisem. Um grande abraço, uma boa semana e até domingo que vem.